Bom, pessoal, então para a gente poder finalizar essa parte de hoje, então se a gente pensar, então agora a gente vai falar de como nós podemos remover aquele lactato acumulado a partir de um exercício intenso. Então, vamos imaginar que você resolveu fazer uma atividade física, você fez uma atividade física muito intensa e que, portanto, envolveu tanto as vias aeróbias como também as vias anaeróbias, né? Então, quando você envolve as vias anaeróbias, há uma tendência que você gere acúmulos de lactato. Da onde está vindo esse lactato? Da utilização da via anaeróbia lática, ou seja, glicose está sendo utilizada para produzir energia e parte dessa glicose está virando lactato. Então, a produção de lactato, quando você está fazendo um exercício muito intenso, por exemplo, numa atividade que envolve essa via, uma prova de 400 metros, numa prova de 800 metros, a pessoa, quando corre uma prova dessa, ela tende a ter grandes acúmulos de lactato no músculo. Isso por conta de uma grande produção de ATP por essa via anaeróbia lática. Então, como fazer para remover esse lactato que causa lá uma sensação da perna queimando, da perna pesada, né? Como fazer então para remover esse acúmulo de lactato em função desse tipo de atividade? Então vamos olhar um pouquinho para isso agora. Então, o exercício de baixa intensidade, ele pode auxiliar no processo de remoção do lactato sanguíneo, contribuindo com a recuperação após a sessão de treinamento. Então, se você trabalha com atletismo e você submete esses atletas, por exemplo, a atividades muito explosivas, atividades que têm duração de 1 a 2 minutos de alta intensidade, eu posso fazer no final do treino um treino recuperativo, um treino para auxiliar nesse processo de recuperação, que envolve a remoção de lactato. Então, para isso, eu preciso incluir exercícios de baixa intensidade. Então, é preciso estar atento à intensidade utilizada nesse exercício de baixa intensidade. Por quê? Em alguns casos, dependendo da intensidade utilizada do exercício na fase de recuperação, você pode, inclusive, retardar essa redução de lactato. Então, o que eu quero dizer? Se você submeteu alguém a um exercício intenso, de 1, 2 minutos, seja ele uma atividade no atletismo, seja ele um treinamento intervalado que gerou acúmulos de lactato, no final da sessão eu posso fazer um treino recuperativo para diminuir essa concentração de lactato do músculo. Mas esse treino recuperativo, essa atividade recuperativa, ela também vai depender da intensidade. Então, o que está dizendo aqui a próxima etapa? Então, o nível ótimo da atividade de recuperação, ela deve variar entre 30% a 45% do VO2 máximo, caso a atividade seja feita na bicicleta, no ciclismo, e entre 50% a 60% do VO2 máximo, caso essa atividade tenha sido realizada a partir da corrida. Vamos entender como é que esse mecanismo funciona. Então, essa figura aqui, ela está mostrando a concentração sanguínea de lactato. Então, padrões de recuperação de lactato sanguíneo após 6 minutos de exercício supermáximo, ou seja, você fazendo um exercício na máxima intensidade possível. Então, após você fazer um exercício na máxima intensidade possível, qual é a tendência a acontecer? A tendência é que a gente tenha um aumento na concentração de lactato sanguíneo, né? Então, o exercício muito intenso vai gerar um acúmulo de lactato sanguíneo. E como eu faço, então, para que esse lactato seja removido do corpo? E aí aqui ele está mostrando 4 diferentes protocolos. Recuperação ativa. O que é uma recuperação ativa? Recuperação ativa é, após você encerrar aquele exercício, você não vai ficar parado, você vai se movimentar, porém numa intensidade mais baixa. Então, ele está mostrando aqui,
recuperação ativa envolvendo exercícios de 40 minutos, contínuo em 4 diferentes intensidades. Passivo, que seria você finalizar o exercício e depois ficar em repouso. Como é que acontece a remoção de lactato? A 65% do VO2 máximo, então realizar um exercício a 65% da capacidade aeróbica máxima por 40 minutos, ou realizar um exercício a 35% da capacidade aeróbica máxima por 40 minutos, ou realizar um exercício a 65% da capacidade aeróbica máxima por 7 minutos e mais 35 e depois realizar por mais 33 minutos um exercício a 35% da capacidade aeróbica. Então vamos olhar para esse gráfico para a gente entender o comportamento desse acúmulo de lactato. Então ele está mostrando que após você ter feito um exercício de 6 minutos exaustivo, a concentração de lactato vem aqui para cima, acumulando em torno de 10 a 11 milimols. Só para vocês terem uma ideia, esse acúmulo aqui é quase 10 vezes maior que a concentração de lactato do nosso corpo em repouso. Em repouso, essa concentração de lactato fica aqui na casa de 1,5 a 2 milimols, tá? Em repouso. E durante o exercício, principalmente se esse exercício for anaeróbio, essa concentração de lactato ela sobe significativamente. E aí a gente tem estratégias para fazer com que esse lactato seja removido mais rapidamente. Então, quanto mais rápido você remove esse lactato, melhor, menos tempo a pessoa vai precisar na fase de recuperação, né? Então, o que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando que após você fazer 6 minutos de exercício exaustivo, se após esses 6 minutos eu realizar uma atividade a 65% do VO2, da minha capacidade aeróbica, a remoção de lactato ela vai ser bem lenta, certo? Se eu fizer um exercício, se eu não fizer nada, se após o exercício exaustivo eu simplesmente parar de correr, percebam nessa linha azul clara que a remoção de lactato também vai ser bastante lenta. Agora, se eu fizer um exercício em baixa intensidade, por exemplo, a 35% da minha capacidade aeróbica, então exercícios nessa intensidade aqui, eles são considerados de baixa intensidade. O que acontece com a remoção de lactato? Se a gente olhar, próximo de 25 minutos de exercício, essa concentração de lactato ela já foi reduzida significativamente, né? Se a gente pensar que se eu estivesse comparando essa remoção de lactato a 35% da capacidade aeróbica com exercício a 65%, a concentração estaria significativamente maior no exercício, num pós-exercício, né, a 65% do VO2. Ou seja, exercícios de baixa intensidade, 35% da capacidade aeróbica, ou exercícios utilizando uma combinação de moderado a baixa intensidade, igual a gente está vendo aqui, 65% do VO2 por 7 minutos, seguidos de mais 33 minutos a 35% do VO2, eles têm uma rápida remoção de lactato. Ou seja, uma das estratégias para aumentar a velocidade com que esse lactato é removido após um exercício exaustivo é a utilização de um exercício de baixa intensidade. Por quê? Esse exercício de baixa intensidade, ele favorece o corpo continuar ele favorece uma maior circulação sanguínea, e essa maior circulação sanguínea facilita
com que outros músculos do corpo não ativos consigam remover essa concentração de lactato que se acumulou após o exercício exaustivo. Então, uma das estratégias que pode ser utilizado após um exercício de alta intensidade, então se você tem um atleta, se você trabalha com atletismo, ou se você submeteu alguém a exercícios exaustivos, uma das estratégias de facilitar a recuperação é, após a sessão de treinamento, você incluir aí mais 20 a 40 minutos de atividade em baixa intensidade para que você possa remover mais rapidamente esse lactato sanguíneo, ok? Bom, nós vamos finalizar a nossa aula hoje por aqui e a partir da próxima semana eu vou entrar no outro capítulo que é falando sobre a utilização dos substratos energéticos de acordo com a intensidade do exercício. Então a gente vai falar um pouquinho mais de como lipídios e carboidratos são utilizados de acordo com a intensidade do exercício, ok? Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima semana. Vamos ver, né? Espero que presencial, mas pelo jeito é muito provável que essas aulas presenciais fiquem suspensas por acredito até que 2 semanas aí, até isso normalizar. Pessoal, valeu, abraço. Dúvidas podem me contatar por e-mail ou pelo WhatsApp, ok? Obrigado.